aqui na semana passada sobre sermos feitos à imagem de Jesus, né? Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, né? E esse texto é o texto base, então, que nós temos para essa série de mensagens, né? Que vamos ter aqui durante esse mês. E o pastor Ronaldo pontuou, né? Algumas situações, né? Ou realidades das quais nós devemos ser a imagem de Jesus, né? Nós devemos nos comportar como Jesus, nós devemos viver como Jesus viveu. E nessa manhã a gente vai então trabalhar aí o aspecto do sofrimento, né? Nós vamos pegar aí uma parte ou um pouco, né? Falar um pouco, aproveitando até mesmo a ceia do Senhor, falar um pouco a respeito do sofrimento de Cristo e como nós podemos nos assemelhar a Cristo nos sofrimentos, né? Como nós devemos desenvolver a nossa vida em meio aos sofrimentos como Cristo fez. Amém? Então Romanos 8, 29 fala assim a palavra de Deus: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqueles que de antemão conheceu, ou seja, Deus, não é que Deus tenha escolhido, né, ou eleito uns para serem salvos e outros não, mas pela sua presciência, pelo seu pré-conhecimento, né, aqueles que de antemão conheceu, ele sabe todos aqueles que hão de se salvar por causa do seu pré-conhecimento, não porque ele escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? Mas conhecendo Deus, né, por causa do seu pré-conhecimento que ele tem, ele predestinou aqueles que hão de se salvar para serem conforme a imagem de seu Filho. Então esse é o propósito, né? Esse é o propósito de Deus para nós, sermos a imagem do Senhor Jesus Cristo. E que no que diz respeito aos sofrimentos, né, como nós podemos nos assemelhar à pessoa de Jesus. O que é que como Jesus reagiu aos sofrimentos? Primeiro, ainda como introdução, dizer que o sofrimento, na verdade, ele não só faz parte da nossa vida, né, como o sofrimento ele é até mesmo necessário, né? Enquanto estava meditando aqui nesses textos e orando, pedindo ao Senhor que falasse conosco, né, me veio um sentimento assim, uma ideia muito nítida, né, de que a prova na nossa vida, a prova de que o sofrimento faz parte da vida, de que o sofrimento ele é até mesmo necessário, é o fato de que Cristo sofreu. Às vezes a gente fala assim, a gente sofre, né, por causa disso, por causa daquilo outro, porque a gente faz coisa errada. Sim, é verdade. Mas Cristo, ele era totalmente santo, né, perfeito, justo, né, e digno em todos os seus caminhos. Não haveria por que Cristo sofrer por coisa alguma, mas ele sofreu. Isaías 53, 3 diz que ele é homem de dores e sabe o que é padecer. Esse é Jesus, né, que sofreu. Ele mesmo disse aos seus discípulos lá em João 16, 33, que no mundo nós teríamos aflições. Jesus deixou isso claro. O apóstolo Paulo em Atos 14, 22, ele diz que é necessário que através de muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. É necessário. O apóstolo Pedro também, ele na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 6, ele fala que embora no presente, né, nós estamos nos alegrando com a salvação, mas é necessário que sejamos provados por várias tribulações, né, para que uma vez o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus. Então é necessário, isso é um fato, amém? E partindo então desse fato, nós analisaremos aqui
algumas situações de sofrimento na pessoa de Jesus. Então, Mateus capítulo 26, se você está com a sua Bíblia aí, quiser abrir, Mateus capítulo 26, acho que vai pôr aqui também, né, se puder, versículo 38, Mateus 26, 38, eu vou ler o 37 antes, né, que também fala da tribulação de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, do 37 ao 39, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus começou a entristecer-se, a angustiar-se, e ele mesmo diz aos discípulos que era uma angústia profunda. A minha alma está profundamente triste até a morte, uma angústia de morte. Passou-se pela vida de Jesus. Eu não creio que Jesus, o medo dele era a morte em si, né? Se fosse assim, ele seria menos que os mártires, né, que entregaram a vida. Mas Jesus, ali na cruz, ele se faria pecado. Aquele que era totalmente santo, se fez pecado. Aquele que é totalmente bendito, se fez maldito no nosso lugar, e suportou ali toda a ira de Deus por nossa causa. Mas Jesus, mesmo diante de tal aflição, de tamanha angústia da sua alma, ele continua, ou ele mantém a sua vida totalmente entregue à vontade do Pai. Ele vai um pouco mais à frente, ele ora: meu Pai, se possível, afasta de mim, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu estou, mesmo passando por essa grande angústia, eu estou entregue à tua vontade. E sermos a semelhança de Cristo, ser a imagem de Cristo nos sofrimentos, é isso que nós devemos tomar para a nossa vida. É continuarmos buscando e vivendo a vontade de Deus para nós, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Ser a imagem de Cristo nos sofrimentos é continuarmos vivendo os propósitos do Senhor para a nossa vida. Porque a cruz, né, não é como um falou aí outro dia, né, que a cruz é o fracasso de Cristo, né? Não, a cruz era o propósito de Deus para Jesus. É o propósito eterno, que lá ele pagou o preço de todo o nosso pecado. Então, diante dos sofrimentos, às vezes a gente titubeia, a gente balança, né? A gente desanima naquelas coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, nos planos, nos projetos, no ministério que o Senhor nos confiou. Então, diante dos problemas, diante das adversidades, diante das terríveis lutas e angústias de alma que também enfrentamos, esse deve ser o nosso direcionamento. É o exemplo de Cristo, é sermos como Cristo, é ser a imagem de Cristo nos sofrimentos, é continuar buscando e fazendo a vontade de Deus. É continuar buscando, né, e vivendo os propósitos de Deus para a nossa vida. É não esmurecermos, é não olharmos para trás, é não abandonarmos o caminho, é não renunciarmos àquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ser a imagem de Cristo. Também é quase que parelho, né, esse segundo ponto, mas diverge um pouquinho. Esse primeiro é mais uma questão de propósito mesmo, sabe? Daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Você já sabe o que o Senhor quer da sua vida? Você sabe para o que o Senhor tem te chamado, te escolheu, te levantou? E quantas vezes, diante das lutas, você já pensou em parar, em desistir? Né?
Então, o exemplo de Jesus, ser a imagem de Jesus é isso, é não desistir, é não olhar para trás, é não abrir mão, né? Não largar a mão do arado, é não olhar para trás. Em Hebreus capítulo 5, verso 8, agora nesse segundo ponto, o sofrimento de Jesus, o sofrimento que Jesus enfrenta, né, que ele passa nessa terra, tem a ver com a obediência. Hebreus capítulo 5, versículo de número 8. Então, em primeiro lugar, propósito, agora obediência. Embora sendo filho, Hebreus 5:8. Embora sendo filho, falando aqui de Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Embora sendo filho, Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Por quê? Jesus em algum momento foi desobediente? Irmãos? Não. Em nenhum momento Jesus desobedeceu. Então o sentido aqui não é que ele teve que sofrer para aprender a obedecer porque ele era desobediente. Mas o sentido é que ele aprendeu no sofrimento a escolher fazer a vontade do Pai, né, do que não fazê-la. Em cada sofrimento que Jesus enfrentou nessa terra, em cada luta, em cada tribulação, né, e isso não foi só lá na cruz, não foi só lá no Getsêmani, foi uma vida de constante dor, sofrimento, angústias, enfim. Mas em cada uma dessas oportunidades em que Jesus passou por sofrimentos, era como o Pai dando a ele a oportunidade dele fazer o que era certo, e assim ele o fez. E é isso na nossa vida, né? Essa é a semelhança que nós devemos buscar de Jesus em meio aos sofrimentos. Em meio aos sofrimentos, nós precisamos estar decididos a continuar obedecendo a palavra de Deus. Tem um texto aqui em Tiago, capítulo 1, no versículo 2, que ele fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha o que Tiago está falando aqui, que interessante. Tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, porque nessas provações vocês estão se tornando perseverantes, né? E a perseverança deve ter ação completa, ele fala, para que vocês não sejam em nada deficientes. Então cada tribulação, cada dificuldade, né? Cada sofrimento que o Senhor permite que vivenciemos nessa vida, eles são a oportunidade para que a gente afirme a nossa fé em Deus e continuemos a obedecer a sua voz. Porque em meio aos sofrimentos, né, às vezes é difícil, às vezes é muito mais fácil e cômodo nós fazermos a vontade de Deus, nós obedecermos a palavra de Deus quando as coisas estão tudo tranquilo na nossa vida, quando vai tudo bem, né? Quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando as coisas estão apaziguadas. Mas diante dos sofrimentos, o próprio Jesus disse lá, na parábola da semeadura, que aqueles que foram semeados entre os espinhos, né, quando vieram lá os sofrimentos, as tribulações, a perseguição por causa da palavra, eles se escandalizaram e voltaram para trás. Então é no sofrimento, é na hora do sofrimento, é na hora da dificuldade, que o Senhor está nos dando a oportunidade de nós
continuarmos obedecendo a sua voz. Hebreus 12, 7, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. O Senhor está nos disciplinando. O Senhor está querendo que a gente tenha essa ação completa na nossa vida, que sejamos em tudo, em todas as áreas da nossa vida, nós sejamos completos, em nada deficientes. Porque nós temos diferentes dificuldades, né? E o Senhor, já diz um pastor reconhecido, que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos, né? Então não estou falando do sofrimento que é consequência do nosso pecado. Eu estou falando do sofrimento que vem porque acontece, que Deus permite. Esses sofrimentos Deus permite porque Ele quer trabalhar na nossa vida, porque Ele quer trabalhar nas áreas da nossa vida. Ele quer moldar a nossa vida para que sejamos a imagem de seu Filho. E às vezes o que para mim é difícil, para você não é. Não, então por isso os sofrimentos também são diversos, né? Tem um outro texto aqui que eu queria ler, que é Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Olha o que Deus falou para Israel quando eles saíram do Egito, né, e passaram lá pelo deserto. Deus propositadamente fez-os passar por ali e disse assim: lembrem-se, Deuteronômio 8:2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Agora Deus fala assim para eles, olha: para humilhá-los e para pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então Deus experimentou Israel, assim como o Senhor nos experimenta, né, através dos sofrimentos, das lutas, das dificuldades. Não é que Deus não sabe se a gente vai obedecer ou não, Ele já sabe, mas Ele está nos dando a oportunidade de nós evidenciarmos que nós somos dEle e que vamos continuar obedecendo a sua voz, mesmo em meio aos sofrimentos. Então isso é ser a semelhança de Cristo. Isso é buscarmos a semelhança de Cristo, é sermos conformes à imagem do seu Filho. Nos sofrimentos, nós continuarmos obedecendo a voz de Deus, obedecendo a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, tem um resultado também, né? Tem resultados extraordinários na nossa vida, que também são a semelhança de Cristo, né? Em Hebreus 12:2, diz que Jesus, em troca, olha o que diz o texto: em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Jesus sabia que a sua obediência, né, que se manter obediente à vontade do Pai, mesmo em meio a toda aquela dor e sofrimento, isso traria um resultado. E Isaías fala, né, Isaías 53, 10 e 11, fala que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Qual é a alegria que Jesus teve por entregar a sua vida? Somos nós aqui, cada um de nós. Jesus está vendo hoje, cada um de nós aqui está se alegrando por causa do fruto do seu penoso trabalho. Ele se alegra em nós. Então, em troca disso, né? Em troca dessa alegria, ele suportou a cruz. Olha um outro resultado da obediência de Jesus em meio aos sofrimentos. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, né?
ele foi obediente até a morte, do sofrimento ele foi obediente e foi até o fim, até a morte de cruz. E aí diz Paulo assim: pelo que também, por isso, pelo seu sofrimento até a morte, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o resultado. E na nossa vida é idêntico, sermos a semelhança de Cristo em meio aos sofrimentos. Quando decidimos obedecer à voz de Deus, em meio às lutas, em meio às dificuldades, pode ser difícil ali na hora, mas isso trará resultados poderosos na nossa vida. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 2,12: se sofrermos com ele também reinaremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. O salmista, o que o salmista fala? Aquele que sai chorando e andando enquanto semeia, ele voltará com alegria, com júbilo, trazendo seus feixes. É a recompensa, não é que o sofrimento em si, ele gera uma recompensa, mas é a nossa fé sendo firmada ali em meio ao sofrimento, vai resultar nessas bênçãos, vai resultar nessas maravilhas. A própria salvação, o texto que a gente citou aqui no início, com o apóstolo Pedro falando na sua primeira carta, para que uma vez a vossa fé sendo provada, uma vez que ela for provada e ela se mostrar verdadeira, ela vai redundar em louvor, honra e glória, quando? Na revelação de Jesus Cristo. Então a própria salvação, ela pede sofrimento, porque é no sofrimento que a nossa fé ela se mostra verdadeira ou não. É no sofrimento que a nossa fé se mostra real ou não. É na dor, é na dificuldade, é nas tribulações. Então continue obedecendo a voz de Deus, amado. Continue obedecendo a voz do Senhor, mesmo em meio às lutas. Porque se a sua fé, nesse momento de dor, de sofrimento, ela for firmada, ela for estabelecida, ela trará resultados poderosos na vida que é agora e na vida que há de vir. Amém? Terceiro e penúltimo lugar. Se a gente pegar lá agora a carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ver que o sofrimento de Cristo, Jesus nos seus sofrimentos, aqui que foram causados por terceiros agora, Jesus sofrendo por causa de pessoas, que lhe fizeram mal. Qual foi a reação de Cristo nesses momentos? O que a gente pode aprender com Jesus diante disso? 1 Pedro 2,19. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Agora o exemplo de Cristo. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus deixou um exemplo. E quando ele era insultado, quando ele era ultrajado, ele não revidava, ele não fazia ameaças, como a gente costuma falar. Eu acho engraçado, às vezes a gente entra nas redes sociais, e tem
Tem uns crentes bravos aí, né? Com a situação do país e tal. E aí, e aí os cristãos falam assim: Deus vai pesar a mão, você vai ver só. Deus vai te fulminar, né? Deus vai não sei o que, Deus vai isso. Jesus não fazia isso, irmãos. Jesus não revidava. Jesus, quando insultado, não revidava, mas ele entregava-se a Deus Pai, aquele que julga justamente e retamente. Dizia: Pai, está nas tuas mãos. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. O Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes a gente não consegue fazer isso nem em casa, né? Como é difícil, né? Os casados aí, a gente quer ganhar a Rosângela fica doida, né? Às vezes comigo. Que ela fala: você quer ter a palavra final, né? Nem que for uma bufada, mas você fala. E a gente não abre mão, a gente quer vencer a discussão de todo jeito. A gente não consegue fechar a boca e dizer: Pai, está nas tuas mãos. Ah, Senhor, dá graça, né? Nos ajuda os casais aqui, Senhor. Olha 1 Pedro também, capítulo 3, versículo 13, olha o que ele fala ainda aí, Pedro, né? Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que é em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Agora ele fala assim, no 17: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele sofreu no nosso lugar, o justo pelos injustos. Jesus podia dizer muito bem, e teria toda a propriedade para dizer: eu não vou morrer por ninguém, isso é a maior injustiça. Isso é a maior injustiça. Não vou morrer por ninguém, ninguém merece. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele sofreu, uma vez por todas, ele morreu no nosso lugar, ele sofreu no nosso lugar, o justo pelos injustos. Então, se for da vontade de Deus, irmãos, se for da vontade de Deus, que aprendamos a sofrer fazendo o bem, em nome de Jesus. Isso é ser a semelhança de Cristo. Às vezes é melhor engolir o sapo mesmo, é fechar a boca, né? Enfim, que o Senhor nos ajude, amém? Nos tornarmos a imagem de Cristo no sofrimento, é continuarmos sendo um canal de bênção na mão de Deus, amém? Continuar a ser a imagem de Cristo no sofrimento, é continuar sendo um instrumento de bênção, é continuar abençoando, porque para isso nós fomos chamados. É o ensino de Jesus, é abençoar os que nos amaldiçoam, é orar por aqueles que nos perseguem. Não é fácil, mas é a graça de Deus na nossa vida nos capacitando, é o Espírito de Deus enchendo-nos com o seu fruto e nos fazendo semelhantes a Cristo, amém? E por fim, ser a imagem de Cristo no sofrimento é quando a gente aprende a sofrer por amor. João 13:1 diz que Jesus, tendo amado os discípulos, amou-os até o fim. Ele os amou até o fim. Em João 10:17 e 18 ele fala: eu dou a minha vida voluntariamente, ninguém a tira de mim, ninguém tira a vida de mim. Eu dou espontaneamente.
Eu tenho esse mandamento que eu recebi do meu Pai, dar a vida e reavê-la. Ninguém tira a vida. Então Jesus, ele sofreu, ele padeceu por amor. Por amor. Paulo fala em Gálatas 2:20, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus sofreu no nosso lugar, Jesus padeceu no nosso lugar e fez tudo isso por amor. Por amor a cada um de nós, o seu infinito amor, a sua infinita graça, a sua infinita misericórdia. Deus prova o seu amor, diz Paulo lá aos Romanos, prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não morreu porque éramos bonzinhos, não morreu porque viu alguma esperança, morreu porque nós éramos maus e nenhum de nós teria a capacidade de fazer o que ele fez. Então, ser a imagem de Cristo no sofrimento é aprendermos a sofrer por amor também, por amor a Ele, por amor a Cristo. E aí tem alguns textos aqui que eu queria ler para a gente encerrar, né? Romanos 8:35, texto bem conhecido, né? Onde o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, ele fala só de tribulação aqui, ó, presta atenção. Romanos 8:35 e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? O que ele está falando aqui? De sofrimento. Será algum sofrimento, vai ter algum sofrimento que vai nos separar do amor de Cristo? Aí no 36 ele mesmo responde, né? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Por amor de ti. 2 Coríntios 5,14, ele também fala que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha que interessante, Paulo está dizendo, o amor de Cristo por nós nos constrange, porque se ele morreu por todos, nós agora devemos estar prontos para morrer por ele. E 2 Coríntios capítulo 4, a gente encerra aqui com esse texto, 2 Coríntios 4, versículo 8, ao versículo 11, a palavra de Deus diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Porque nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Por amor a Jesus, por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Ser a imagem de Cristo no sofrimento é estarmos prontos a sofrermos por amor a Ele. Como está o nosso amor por Jesus? Será que hoje nós estamos prontos a dizer, como Paulo disse também lá em Atos 21, que não queriam que ele fosse para Jerusalém, porque o profeta Ágabo pegou lá o cinto, amarrou as mãos e os pés e disse, olha, assim farão ao dono desse cinto em Jerusalém. E o dono do cinto era Paulo. E aí começam a chorar, pedindo para que Paulo não vá. Paulo vira para os discípulos
diz assim: o que vocês estão fazendo? Chorando e quebrantando o meu coração. Eu estou pronto não só para ser preso em Jerusalém, mas eu estou pronto até para morrer pelo nome de Jesus. Será que estamos prontos? Seja qual for o sofrimento, a dor, a dificuldade, né? Seja que for o que o mundo vai dizer, que as pessoas vão falar, que minha família vai pensar. Eu amo a Jesus mais do que tudo isso. Vamos orar, vamos ter um momentinho de oração. Ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Ser a imagem de Cristo em meio aos sofrimentos. Ser a imagem de Cristo em meio aos sofrimentos é continuarmos firmes no propósito que Ele tem para nós. É continuarmos obedecendo a sua voz, obedecendo a sua palavra. É continuarmos sendo um canal de bênção. Continuarmos abençoando aqueles que estão à nossa volta e a sofrer por amor ao Senhor. Oh Pai, no nome de Jesus, podemos aprender tanto com o Senhor, com todo o sofrimento que o Senhor vivenciou no nosso lugar, por nossa causa, por cada um de nós. E que grande colheita, que grande resultado do teu sofrimento em favor de cada um de nós. E nós cremos que hoje o Senhor se alegra por cada um de nós que estamos aqui na tua presença. Ó Deus, mas que igualmente nós possamos completar as aflições de Cristo em favor da sua igreja. Que nós possamos, ó Pai, ser capacitados pelo teu Espírito, revestidos com o teu poder, para que diante de todo o sofrimento que enfrentarmos nessa vida, nós continuemos a obedecer a sua voz, nós continuemos a vivenciar os teus planos e propósitos, nós continuemos sendo um canal de bênção na vida de muitos, e nós continuemos amando ao Senhor acima de todas as coisas. Abençoa-nos, Pai. Esse momento agora da ceia continua abençoando.